Tá começando aqui o nosso primeiro ConcaCast, o programa em que você vai concatenar as suas ideias, você vai pensar sobre os assuntos em forma de podcast. Eu quero que você discuta aqui com a gente. Esse é o primeiro episódio, talvez a gente fique um pouco perdido. E eu estou aqui diretamente do Brasil, mas não com o brasileiro, mas com o argentino Davi Hervassoni. Falei certo? Parou certo. Você é políglota já. Eu sou o troglodita, como diria seu Madruga. Um troglodita que não sabe, que sabe vários idiomas. Bom, Davi, você é argentino, mas mora no Brasil, mora na mesma cidade que eu, né? Você é jornalista. Tá quanto tempo no Brasil? Isso mesmo, é um ano no Brasil já morando nesse formoso país que eu gostei muito, além da questão de futebol, que sempre marca uma distância entre as argentinas e brasileiras, não. Eu vou além daquela distância, eu vou dizer que eu gosto muito do Brasil. E por sorte você não torce nem para River nem Boca, o que facilita muito a relação com outros torcedores brasileiros, né? Isso mesmo, e vocês estão me querendo convencer para torcer para o Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, não, nenhum deles, assim que não tem jeito para brigar comigo, não. Não vai torcer para time que não tem copinha nem mundial. Bom, vamos lá. Davi, você é jornalista, diz aí qual que é o tema de hoje. Então, vamos a questionar um assunto que está no auge da conversa de todo mundo, né? Jair Bolsonaro, não? Não, talvez eu tenha esse papel hoje, mas não. A pessoa não vai nem querer mais ouvir o podcast depois que eu falei esse nome. Ou vai querer ouvir para matar a gente. Talvez. Então, todo mundo fala que o pessoal de saúde são heróis. O questionamento que vem da minha parte é: será que eles são heróis? Será que eles simplesmente estão fazendo o trabalho que eles têm que fazer? E aí ficou aquele questionamento, né? Será que eu sou pessoal de saúde é herói? Ou será que tem outras pessoas que também estão tendo aquele papel e não são reconhecidos como eles têm que ser reconhecidos? Então aí ficou a pergunta, aí ficou esse questionamento, né? Então a pergunta é: profissionais da saúde estão sendo supervalorizados em meio a essa pandemia? Bom, é o que a gente vai discutir agora e você acompanha com a gente, fica aí. Então, eu acho que em primeiro lugar é importante aclarar uma coisa, né? Eu acho que o trabalho deles é muito importante, muito. Só que a minha pergunta surgiu por uma questão que, na verdade, faz tempo que eu venho pensando, mesmo sem pandemia, que é a valorização que se dá a algumas profissões, alguns trabalhos sobre outros. Em nossa sociedade ocidental, sei lá, Brasil, Argentina, é o que eu mais ou menos conheço, né? Ser, por exemplo, médico tem como um plus, sabe? O médico é aquela profissão como que todo mundo de criança sonha. Estou falando entre aspas, né? Porque não é que todo mundo sonha com isso, mas, sabe, você fala, eu quero ser médico, quando pergunta alguém para você quando é criança. E, nossa, é uma coisa assim, sabe? É aquela nossa profissão de sucesso, boa pra Acho que caramba. advogado também, né? Advogado tem muito disso, pelo menos aqui no Brasil, não sei na Argentina. Advogado, também sim, engenheiro, também é outra profissão que você fala e dá aquele gelo na barriga, né? E pensando agora no momento da pandemia, eu pensei, será que não sei, o pessoal de saúde está super estimado, valorizado, como você falou? Por que pensei nisso? Não é tipo assim, não quero que o pessoal de saúde entenda mal o que eu vou falar, mas assim, ó, Eu acho que será o que seu problema não vai ser só com os profissionais da saúde, mas vamos lá. tá, eu sei. Mas assim, será que algum deles teve escolha? Tipo, sei, sei lá, um médico, enfermeiro, sei lá, qualquer pessoa de saúde escolher entre trabalhar para curar as pessoas do coronavírus ou enfrentar o avanço do coronavírus ou ficar em casa, tranquilo. Algum deles
teve essa escolha. Por que que eu estou falando isso? Porque eh, eu acho que, além do pessoal de saúde, tem muitas pessoas que estão trabalhando para conter o avanço do coronavírus. E estou falando de muitas profissões e muitos trabalhos. Em, mas, assim, eu acho que para encaixar eh, como se fala, naquele lugar de herói, eu acho que uma Sei. pessoa tem que ter a possibilidade de escolher ou não, fazer isso ou não. Então, estou pensando, vou pensar um médico, já que a gente está falando disso. Tem médicos que escolhem ir para países que estão numa crise humanitária terrível, mas eles vão para lá sem necessidade nenhuma, mas eles vão para lá talvez com um salário menor, mas eles vão lutar com aquelas doenças ou curar as doenças das pessoas daqueles países. Estou Uhum. pensando na África, por exemplo, que é um lugar que tem mais campanhas de voluntariado de profissionais da saúde. Então, eu acho que aquele médico que foi para lá, eu acho mais herói que é alguém que fica no seu lugar, mesmo combatendo uma pandemia como é agora, né? Por quê? Porque ele teve a oportunidade de escolher, de ficar no seu país ou de ir para outro e que seja o que for, entendeu? Até Esse te aí, coloquei. Não, até te coloquei uma situação hipotética em determinado momento, antes da gente começar a conversa, foi falando sobre a questão do que tem muitos médicos, enfermeiros, né, que estavam aposentados e em meio à pandemia, eles voltaram a trabalhar. Só para deixar claro, a gente está gravando isso em um dia em que o Brasil ultrapassou 10 mil mortes, né? O Brasil ultrapassou hoje 10 mil mortes. Não sei exatamente quando a gente vai publicar isso, mas imagino que 1 ou 2 dias depois da gravação. Então, hoje é sábado à noite, o Brasil ultrapassou 10 mil mortos, esse é o dia. E aí eu dei esse exemplo, e você, aí sim você considera uma pessoa que deveria ser superestimada, porque ela deixou de lado a aposentadoria, uma vida que, até uma profissão que ela durante anos exerceu, para aí sim trabalhar e ajudar nesse momento todo que as pessoas estão vivendo. Aí você considera um herói, vamos dizer assim. porque uma pessoa que, eh, além da deixar a sua comodidade da casa, é uma pessoa de grupos de risco, né? Porque estamos falando de uma pessoa aposentada que já está dentro do grupo de risco. E ela, Uhum. mesmo assim, vai e lutar contra o coronavírus. Então, vou pensar, eu não quero ir para o exemplo tipo espiritual, porque talvez pode ser mais para frente, mas já conhecemos situações onde alguém teve que escolher ficar naquele lugar confortável ou ir na frente, ir para a luta. E eu acho que aí é onde eu considero herói a uma pessoa, com aquela possibilidade de escolher. Ainda eu não ouvi algum profissional da saúde falar assim: não, eu vou ficar aqui no meu consultório, na minha casa, porque eu quero me cuidar. Eu não quero ir lutar contra o coronavírus no hospital, porque eu posso contrair o coronavírus e vou ficar doente e talvez morrer. Eu não ouvi isso. Uhum. Mas nem eu vou, a minha opinião é totalmente contrária à sua, né? E, e assim, eu até entrevistei nas últimas semanas alguns profissionais da saúde que inclusive estão dormindo em hospitais para poder tanto facilitar, porque assim, tem alguns profissionais, isso profissionais da saúde, eu vou falar mais especificamente dos que eu conversei na cidade de São Paulo. Então, para o cara chegar no hospital, ele demora 3 horas de deslocamento muitas vezes. Então, para economizar esse deslocamento, para ele não ter contato com outras pessoas que provavelmente poderiam estar contaminadas, para facilitar tudo isso, e ele não ter contato, inclusive, com a família, esses profissionais nesse hospital decidiram dormir no hospital, ou seja, morar no hospital. Eles estão há mais de 30 dias no hospital, conversando inclusive com uma enfermeira, ela se emociona ao falar da distância da família, do pai, do namorado e tudo mais. Eu conversei com outro enfermeiro, também na cidade de São Paulo, isso, na cidade de São Paulo, não, no estado de São Paulo, que ele está há 50 dias sem ver a filha, que tem uns 2 anos aí. Isso por conta que ele é enfermeira, a esposa também é uma profissional da área da saúde, não necessariamente enfermeira, e eles dois estão isolados com medo de contaminar a filha, aquela coisa toda, né? Estão em casa, mas estão isolados da filha,
E aí ele foi mais casca grossa, assim, mas ele se emocionou também ao falar da filha e tudo mais. Então, ao meu ver, o fato da pessoa ter escolhido a profissão, ela não imagina, eu penso, né? O cara que escolheu ser enfermeiro, o médico, ele não imaginou que um dia ele ia enfrentar uma pandemia desse tamanho, a ponto das pessoas. Eu acho que nós não imaginamos, nós, como jornalistas, que nós iríamos falar, cobrir algo semelhante como esse, em que o mundo inteiro fala de um único assunto, que é uma pandemia, tá todo mundo em casa. Você liga para alguém na Austrália, agora que é 13 horas de fuso horário, você liga para alguém em Portugal, você liga para alguém nos Estados Unidos, está todo mundo em quarentena, ou agora uns países ou outros saindo, né? A Austrália, por exemplo, é um desses. Mas a questão que eu acho é o seguinte: se o cara escolher essa profissão, tudo bem. Mas a partir do momento que acontece esse tipo de situação, por mais que seja a profissão dele, ele está colocando em risco a vida dele, ele está se privando de coisas que nós não estamos nos privando, alguns até sim, mas ele está se privando de um contato com a família, que poderia inclusive dar uma força para ele, um apoio psicológico por toda a luta que ele está vivendo, que ele está vendo as coisas acontecendo ali na unidade de saúde. Pessoas sendo entubadas, pessoas não tendo como ser entubadas, pessoas que provavelmente estão morrendo nos hospitais, nas unidades de saúde públicas. Então, eu pelo menos encaro é que essa coisa do herói, vamos, a gente vai, daqui a pouco a gente vai discutir mais, né, sobre a supervalorização e subvalorização de algumas profissões, como professores, policiais militares, policiais de modo geral. Mas essa coisa do herói, eu acho que é uma busca do brasileiro pelas nações de ter figuras a quem se espelhar, entendeu? A gente faz isso com políticos, seja da esquerda ou da direita, a gente faz isso o tempo inteiro. Mas eu, se for para dar um nome de herói, vamos colocar assim, eu entendo que os profissionais da saúde se encaixam perfeitamente nisso, porque eles estão dando a vida deles por outra pessoa, eles poderiam fazer a profissão deles, mas você sabe que profissional bom e profissional ruim tem em qualquer lugar, e o que você mais ouve são relatos de profissionais da saúde muito unidos, como nunca estiveram antes, para ajudar a salvar vidas. Então eu tenho um pensamento um pouco diferente. Não sei se meu argumento te convenceu, ou o que você poderia acrescentar a isso que eu falei, contrariamente ou positivamente? Então, concordo na parte que você falou do aqueles profissionais de saúde que estão sem ver a família faz 50 dias, né? Que acho que É, foi metade do mês de fevereiro que começaram a se anunciar as primeiras pessoas contaminadas e começou final do toda carnaval aqui. aquela loucura. É, uma coisa assim. Eu salva de palmas para eles, porque na verdade eu tenho que reconhecer aquele sacrifício. Eu, na verdade, sim, como posso falar, a polêmica ou aquela pergunta que surge na minha mente é aquele título de herói. E por que eu falo isso? Porque agora estamos em uma pandemia. O pessoal de saúde está se enfrentando a uma situação que ninguém viveu na vida. Tipo, todo mundo está experimentando alguma coisa nova agora, entendeu? Uhum. Mas, por exemplo, vamos falar do pessoal da polícia, que o tempo todo está se arriscando a morrer na rua. Se entrar na questão social, política e toda aquela situação que a gente conhece, né? Sim, Mas sim. é aquele risco que eles correm na rua. Não sei como que é em profundidade no Brasil, mas na Argentina não é considerado um herói, sabe? Pessoal que controla a rua, que controla o crime, e às vezes parte da corrupção também, mas eles não têm, não depende de uma pandemia, né? Eles o tempo todo estão se arriscando a ser mortos ou a qualquer situação aí que aconteça na rua. E, e eu acho talvez eles mais arriscados, por quê? Porque não depende de uma pandemia, por Sim. falar uma coisa, né? É, É o dia a então, dia deles. é isso mesmo. É, pessoal que mexe com as instalações elétricas públicas. O tempo todo está se arriscando a morrer lá, entendeu? No trabalho. E ninguém considera a eles heróis. E é uma coisa do dia a dia. Então, Uhum. é, eu entro outra vez naquela ideia que eu falei no começo. Você tem escolha, tipo, você pode escolher ficar em casa ou ir e combater o coronavírus, e volto de novo a isso. Eu acho que aquele título de herói é para quem tem possibilidade de escolher dar a sua vida pelas outras pessoas ou ficar
tranquilo, sem nenhum problema. Eu volto a dizer, eh, eu tenho que reconhecer o sacrifício e terrível esforço que fazem todas as pessoas que estão combatendo o avanço do coronavírus. Estou falando do pessoal de saúde, pessoal da prefeitura que trabalha na limpeza das ruas, tipo, todo mundo, né? Uhum. Pessoal que está abastecendo os mercados com alimentos para que as pessoas não fiquem sem alimentos, todo mundo. É, mas assim, eu volto a dizer, eu acho que herói é a quem que tem a possibilidade de escolher. Sabe o que eu penso sobre isso? É que assim, a questão do herói que se diz muito hoje é uma questão circunstancial, cara, porque trata-se muito o combate ao coronavírus como um combate a uma guerra que está acontecendo. Então, na guerra se elege heróis. E nesse momento, nesse período específico, os enfermeiros, os profissionais da saúde, médicos, enfim, a galera que trabalha na limpeza de hospital, essa galera toda que está na linha de frente, por assim dizer, que está em primeiro contato com a doença, são dados como heróis por conta disso. Eles estão na linha de frente de uma guerra. E aí, é para deixar claro, e até para. O seu português é muito claro, apesar de você ser argentino, viu, Davi? Tá todo mundo te entendendo, eu tô te entendendo bem. Mas só para deixar claro, você não está desvalorizando o trabalho que essas pessoas fazem. Na verdade, você está exaltando, falando que sim, mas que você acha exagerado o título de herói, porque em detrimento de outras profissões isso não acontece. E aí parece que a gente está, de repente, né, trazendo os profissionais da saúde para a nível de cobrança, coloca eles lá em cima, ah, sendo que de fato eles estão fazendo um trabalho arriscado e tudo mais, mas que esse título de herói é um pouquinho exagerado aí, né? Talvez. Hum, sim, sim, e também falar uma coisa, a sociedade, e eu vou falar do que eu conheço, sociedade ocidental sul-americana, que, tipo, Uhum. para contextualizar, somos, não sei se existe essa palavra em português, que é ciclotímico. Um dia estamos aqui, Não, que eu saiba, então, mas mas assim, vou explicar. Um dia estamos aqui em cima e outro aqui embaixo. Então, o que eu quero dizer? altos e baixos, vamos Hoje, colocar assim. altos e baixos. Tá bom, melhor. Hoje, o pessoal de saúde é herói, tá? Para um monte de Aham. gente. Amanhã, quando a pandemia passar e ter tudo normal, eles vão estar aqui, entendeu? E muitas vezes, nossas escolhas como cidadãos, de escolher governos que não dá importância à saúde. Sabe, Então, desculpa, quando conclui e depois eu falo. sim, muitas vezes nós colocamos a pessoas aqui em cima. E é uma coisa circunstancial. Depois que passa isso, colocamos aqui, ó. Então, o alto e baixo é muito, entendeu? E também corremos o risco de acabar com isso. Na Argentina, só para fechar isso, aconteceu o Uhum. seguinte: todo mundo está parabenizando os profissionais da saúde hoje. Tudo bem. Às 9 da noite, todo mundo vai sair fora de casa e dá uma salva de palmas para as pessoas que estão se arriscando para combater o avanço do coronavírus. Só que se você, como cidadão, apoia ideias ou governos que historicamente não não deram a importância à saúde que a saúde merece, então você dá uma contradição. Que Uhum. hoje a saúde, o pessoal de saúde está aqui, você está valorizando, considerando herói, mas antes você que considerava o quê da saúde? É uma ideia que vem na minha mente agora. Assim. Não, você me lembrou de uma coisa que tem um colega nosso que ficou chateado com essa fala, que é enfermeiro. E ele comenta, ele sempre comentou várias histórias comigo da unidade pública que ele trabalha aqui no estado de São Paulo, e ele falou que as pessoas já tentaram agredir ele, reclamam da demora do atendimento, e ele fala que é uma coisa que foge do controle deles, que eles não, que essa questão do atendimento é por uma limitação claríssima de profissionais, de equipamentos, uma série de coisas que vão além do cara ali no atendimento, enfim. Lógico que tem casos e casos, mas ele explicando. E várias vezes ele já sofreu tentativa de agressão, o pessoal fica xingando. Então, a saúde, não só a saúde pública, mas a saúde de uma forma geral no nosso país, que não é das melhores, e a gente está vendo agora que no mundo inteiro
O sistema de saúde não aguenta quando acontece um caso um pouco mais grave, vamos colocar assim, nesse caso muito grave, mas ele fala exatamente isso, cara. Ele fala que as pessoas tratam mal, as pessoas desprezam, as pessoas desvalorizam. E aí, nesse momento, vai muito do discurso que está sendo passado. Eles estão lá em alta. Após essa pandemia, o sistema de saúde vai voltar a ser criticado. Porque que acontece? A gente tem exaltado muitos profissionais da saúde, muito em função das dificuldades que eles enfrentam em vários aspectos. E nós também criticávamos eles também em função das dificuldades que eles viviam. Para você ter uma ideia, no Brasil, eu estava pesquisando aqui, enquanto um pouco antes da gente entrar nessa conversa, a população brasileira é de 209,5 milhões de pessoas, isso de acordo com o último censo de 2018. Aliás, de acordo com as últimas pesquisas em 2018. Aí eu peguei esse esquema de enfermeiros aqui. No Brasil, são mais de 2 milhões de profissionais no setor e no mundo, 23 milhões. Esses são dados da Organização das Nações Unidas, a ONU. Então, assim, 2 milhões ou pouco mais do que isso para dos quase 210 milhões de brasileiros, cara, é um número muito pequeno. É um número muito pequeno de pessoas para atender essa parcela da população. Eu mantenho a minha opinião, que eu acho que o período que a gente está vivendo é muito complexo e essas pessoas realmente têm ido além do que eu acho que um profissional faria, tá? E por ver toda a dificuldade e a luta deles, eu mantenho a minha opinião. Eu acho que heróis também que é uma palavra carregada de tanta mística, né? Mas eu acho que eles não estão sendo supervalorizados. Eu acho que em alguns momentos estão sendo subvalorizados e usados, inclusive, para discursos políticos. Muitos deles, infelizmente. E eu acho que no Brasil tem muito essa coisa de alguns estimarem demais os profissionais da saúde. Eu acho que muito por conta dessa divisão, né? Pessoas em casa, pessoas não estão em casa. Quarentena de alguns, quarentena para outros já não existe, não faz sentido. Então esses caras estão morrendo aos montes, estão tratando de pessoas que pessoas estão morrendo aos montes, mais de 10 mil mortos. E aí a gente entra numa situação onde a gente passa a valorizar mais o trabalho deles por conta dessa divisão e dessa sobrecarga do sistema de saúde. Mas eu entendo isso que você falou. E aí, para a gente avançar um pouco com a conversa, você pegou e falou daquele negócio, né, das pessoas sonharem serem médicos. E é muito difícil, cara, porque é caríssimo uma faculdade particular de medicina, caríssimo, é período integral, então você tem que ter um aporte financeiro gigante e uma faculdade pública, você só consegue passar uma faculdade pública num vestibular público de medicina se você estudar pra caramba, se você for um cara, pô, tremendo. E para você muitas vezes ter uma educação muito boa, você tem que estudar em escola particular, porque a escola pública não te fornece todas essas questões. Mas a questão é, que até vou colocar para você, é que nós temos, você falou sobre especificamente profissionais da saúde, e aí você levantou a bola dos policiais militares e tudo mais. Esses profissionais são subvalorizados. E se a gente pegar, por exemplo, jogadores de futebol, cara, o jogador de futebol que mais ganha aqui no Brasil não é segredo para ninguém, isso aí foi dito, inclusive, publicamente pela diretoria de São Paulo, acho meio idiota ficar discutindo salário de jogador, mas é o Daniel Alves, do São Paulo, que ganha 1,5 milhão de reais por mês. Por mês. E eu pesquisei o salário de profissionais de policiais militares, isso de acordo com os próprios policiais militares do estado de São Paulo, eles ganham em média R$ 3.400, e isso em 2020. Ou seja, é uma comparação. Lógico que tem toda uma indústria do entretenimento, tudo mais, mas é um contraste gigantesco, né? É isso mesmo. É uma loucura que, é, além dessa indústria de entretenimento que você falou, é uma loucura que um cara profissional de esporte, de futebol, que entrena ou, sei lá, trabalha uma coisa que gosta muito, porque quem Uhum. não gosta de ser jogador de futebol estrela, entendeu? Quem é É, pelo menos uma porcentagem importante dos homens sul-americanos nasce com uma com esse nasce com sonho. nasce com esse sonho, e isso não podemos negar, porque tanto a Argentina como o Brasil são países de cultura de futebol muito forte, entendeu? Eh, então, mas eu acho um absurdo que um futebolista ganhe essa quantidade de dinheiro e que não tem comparação nenhuma com outras pessoas que, Um como você professor, por falou, exemplo. um professor que faz muito mais pela sociedade
que um futebolista. Um Com futebolista certeza. só vai entretener, só vai. E quero falar um ponto aqui, ó. É, um futebolista, vamos falar de um atacante. É, um time compra um atacante, esse atacante vem no time e ele começa a fazer um monte de gols, assim, tipo, dois ou três gols por jogo. Vamos supor, uma coisa assim bem absurda. Esse atacante, esse jogador, vai virar ídolo para a torcida. Porque ele está fazendo gols, entendeu? Mas assim, você pergunta, cara, se o time te comprou para você fazer gols, por que você está virando ídolo? Assim, você justamente tem que fazer isso, entendeu? Aham. E aí eu volto àquela questão, né? Estamos num mundo que está tudo tão, é, sei lá, está tudo ruim, entendeu? Está tudo assim, dado de volta, Os que valores que são dados às coisas e às pessoas, né, são totalmente e desproporcionais. então, quem faz as coisas bem, ou quem faz o que tem que fazer, é considerado um ídolo, ou um herói, vamos voltar àquela palavra. Mas, cara, é uma coisa que você tem que fazer. Por exemplo, é sempre bom destacar as boas ações, porque é bom. Não estou falando que não tem Uhum, que. Não, é bom. Mas, por exemplo, um cara que encontrou na rua é, 50 mil reais e devolveu o dono esse dinheiro. O cara vai a sair nas notícias. Nossa, devolveu 50 mil e tudo. Mas, cara, não é uma coisa que você tem que fazer? Não tem que ser natural devolver o que você encontrou que não é seu? Mas vira notícia. Por quê? Porque não é comum. Então, não é comum que as pessoas façam o que têm que fazer. Não é comum que as pessoas façam as coisas bem. Porque o mundo é assim, o mundo é de pecado, o mundo tá ruim. Então, já que você falou do exemplo do futebol, eu volto àquele conceito, né? Um cara que faz o que tem que fazer e faz bem, vira ídolo. Mas eu entendo aquela ideia, né? De é um absurdo que um futebolista eh, ganhe aquele dinheiro, a diferença de um professor que faz mais pela sociedade, que forma as pessoas, que ajuda as pessoas a pensar e a decidir, não só por elas mesmas, sino também pelas demais pessoas. Ajuda a construir uhum. uma nação, por falar assim bem geral. E é um absurdo, e voltamos àquele, né, de profissões que se valorizam mais que outras. E voltamos àquela injustiça com muitas pessoas que fazem muito mais pela sociedade que outras, né? Cara, eu entrei aqui, pra você ter uma ideia, no site do governo do estado de São Paulo, na página da Secretaria da Educação. Olha que sensacional. O título da matéria, essa matéria, deixa eu só pegar certinho a data, é do dia 21 de fevereiro de 2020, ou seja, esse ano. Diz assim: governo de São Paulo aumenta em até 12,84% salários de professores. Governo de São Paulo aumenta em até, como quem diz assim, olha que lindo, é porque é uma página, obviamente, do governo, eles vão falar isso mesmo. Por isso que as pessoas ficam metendo o pau aí na mídia, ao invés de meter o pau na mídia, devia agradecer, porque é a mídia que traz as notícias É, ah, de um modo mais crítico, que faz as pessoas terem notícias mais verdadeiras, do que ficar. Se você ficar acompanhando notícias só por sites oficiais, você vai, obviamente, ter informações oficiais, mas você também vai ter só o viés deles, você não vai ter o outro lado para criticar e questionar isso para levar para a obviamente. população. Mas enfim, aí dá esse título, ou seja, já teve um aumento. Ó, o salário. Vou ler um parágrafo aqui. Os professores da categoria chamada PEB1, que lecionam para alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, que trabalham 40 horas semanais, sairão de uma remuneração mensal de R$ 2.577,74 centavos para R$ 2.886,24 centavos, valor do piso salarial. É lógico que um professor acaba, às vezes, até dando mais aulas, mas olha que é esse negócio. O professor acaba dando mais aulas exatamente para tentar acrescentar a renda dele, porque a renda dele é lógico que para uma realidade brasileira que a maior parte da população está abaixo da linha da pobreza, é um salário extraordinário. Mas, visto que é um professor, que é uma pessoa que leva educação até outras pessoas, que ajuda para o crescimento da sociedade, para a evolução da sociedade e tudo mais, é um salário baixíssimo, cara. E teve um aumento de 200 e pouco. Eu fiz talvez a conta um pouco equivocada, vai, de R$ 300 aí no salário de professor.
É um absurdo. E aí o cara, ele trabalha de manhã, ele dá aula à tarde, às vezes dá aula à noite para complementar a renda, trabalha final de semana corrigindo prova e ainda tem que aguentar muitas vezes um aluno que vem de uma realidade muito complicada, aluno que não tem uma estrutura familiar, aluno que não valoriza muitas vezes aquela educação, porque a educação realmente, a estrutura acaba sendo meio que sucateada, principalmente do ensino público, né? Porque escola particular às vezes não valoriza, porque os pais pagam. Não é o caso, obviamente, de todos, não estou generalizando. E aí o cara tem que ter uma estrutura psicológica para lidar com, sei lá, 40 e poucos alunos numa sala de aula. Então, é muito complexo. E aí a gente dá esse tipo de valor, é lógico que a gente não pode ser ignorante aqui, a gente trabalha com comunicação, né? Nós dois somos jornalistas. A gente sabe que, obviamente, a cultura do entretenimento, o show business, né? É lógico, é uma coisa que, cara, traz muito dinheiro, é uma renda absurda, entendeu? Não à toa o jornalismo tem migrado cada vez mais para o entretenimento. Então é óbvio que isso acontece, entendeu? Mas a gente está valorizando demais uma coisa e a gente está desvalorizando totalmente a outra, entendeu? Que são os professores, que são os policiais, que todos os dias. Cara, um policial, eu vou pegar aqui os dados oficiais, de acordo, obviamente, com a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eles fizeram um levantamento de todos os estados do Brasil e, segundo eles, um policial militar no Rio de Janeiro ganha R$ 3.452 por mês. E em São Paulo, R$ 3.143 por mês. Para o cara entrar todo dia na rua e no Rio de Janeiro, onde o exército está na rua para tentar garantir a segurança, porque a situação é caótica, é totalmente absurdo, entendeu? É ridículo. Não sei nem adjetivos mais para descrever essa situação toda, entendeu? É assim, Cauê, também tem, falando dos professores, também tem professores que viajam para outras cidades porque conseguiram trabalhar naquela escola daquela cidade, aquele viagem que pode ser de um viagem longo. Então, é, o que você falou de valorizar algumas profissões, outras não, é uma realidade. Isso é verdade. É, pensando em pessoas, mesmo funcionários do governo que têm que ir para lugares perigosos para conhecer a situação das pessoas, estão, Uhum, eles se expor a riscos. Eh, então, eu penso, né, que aquela mentalidade, não sei se elitista, mas eu não encontro uma palavra parecida, que sempre valorizamos mais uma coisa que outra. Eh, Tem muitos exemplos de profissionais de saúde que eram pessoas pobres, com muitas dificuldades e que conseguiram se formar e são excelentes profissionais. Mas como uhum, você falou, é uma das profissões que estou falando de medicina mais ainda, né? Ou outras profissões aí que formam parte daquelas profissões que todo mundo sonha, que é muito difícil chegar. Eh, e eu acho aí uma falência do Estado mesmo também de não gerar as condições para que as pessoas possam cumprir aquele sonho. Entendeu? O que eu quero uhum. dizer isso? Se é muito difícil chegar ou se formar ou entrar a estudar medicina por uma questão econômica, então é um problema. Por quê? Porque quer dizer que não todo mundo pode chegar àquilo. E os que chegam, geralmente, são pessoas que têm as condições, sabe? E continua aquele círculo, né? De os que estão aqui em cima sempre vão estar aqui em Permanece em cima. cima. E permanecem e são mais valorizados e mais e mais e mais. O cara que está aqui embaixo e que chega aqui em cima são por duas coisas: ou muito perseverante, muito demais, e tipo, tô falando assim, perseverança pra caramba, ou sorte, azar. Sei lá, um dia fez um monte de gols, virou milionário e tá aí em cima, entendeu? É, e isso é injusto. Por quê? Porque todos têm que ter a mesma possibilidade. Aí você para pensar, por que que a maioria das crianças querem ser, a maioria dos meninos, vai, querem ser jogadores de futebol? Uma coisa simples, porque ele vê o cara lá, todo mundo falando do cara, ele muda de canal, tá todo mundo quer ser o Gabigol, por quê? Tá todo mundo falando do Gabigol em todos os canais.
o cara ganha rios de dinheiro. Além disso, tem toda a questão em volta, né, de falar que o cara consegue a mulher que quer. Então tem todo esse sonho do prazer também, dessa vida quase que perfeita, né? Eu conversei uma vez com um rapaz que ele foi jogar na Turquia. Ele foi jogar na categoria de base, ele subiu e ele falou assim para mim, Cauê, eu cheguei lá, o meu dinheiro eu ganhava 20 mil euros por mês. Eu já fiquei, meu coração já bateu forte. Eu falei, 20 mil euros por mês. Eu falei, nossa, o que que eu faria com 20 mil euros por mês? E você faz a E conversão de reais, tá? Que é mais... não, se eu tivesse 20 mil reais por mês, nossa, eu já estaria feliz demais. Não que eu esteja reclamando do meu salário, viu? Mas, enfim. Aí ele pegou e falou assim: cara, eu ganhava 20 mil euros por mês e eu não gastei com nada. Eu ganhei carro, eu ganhei relógio, eu ganhei roupa de patrocinador, a casa, o clube me deu. Cara, umas coisas assim, absurdas. O que que ele fez com o dinheiro? Ele Absurdo. comprou uma casa para a família dele, alguns meses lá trabalhando, obviamente, né? Porque se você fizer a conversão, um valor absurdo. E foi isso. E aí o resto do dinheiro dele, ele falou, é o mundo, eu gastava a festas, eu gastava. Não são todos jogadores, a gente não tá generalizando, a gente não tá falando também que todo médico é médico que era rico na infância. E se o cara É, estudou para isso, e independentemente da condição financeira dele, chegou lá, parabéns para ele, tem que ser valorizado por ter conseguido chegar onde ele gostaria de chegar. Mas a gente tem muito disso. Eu lembro também que eu vi um vídeo na internet que era uma pegadinha, na verdade, do pessoal com policiais. Era um cara que ele chegava, ele elogiava os policiais e ficava fazendo elogios e às vezes até abraçava os policiais. Eu falei, esse cara vai tomar porrada dos policiais. E eu fiquei vendo aquilo, tentando entender o que que ia acontecer. E aí os policiais, cara, ficavam extremamente felizes, alguns envergonhados, óbvio, né? Mas nenhum tratou ele, todos inclusive gostaram. Teve uma policial, uma mulher, que ela ficou extremamente emocionada com o abraço do cara, de ter valorizado o trabalho dela. Porque é aquilo, foi o que você comentou, é todos os dias. E muitas vezes o que a gente vê são notícias falando de policiais que mataram bandidos ou o que seja. Tem pessoas que exaltam isso, tem pessoas que olham isso como uma nítida violência, que de fato é. Só que existe todo um sistema por trás que a gente não vai se aprofundar muito em discutir aqui, é. entendeu? Eu quero voltar para o assunto do professor. Eu acho que é uma das profissões que realmente também está fazendo muito agora. Tem Muitas. professores, tem professores que têm filhos, crianças na casa, né? E eles Uhum, ainda têm que montar uma aula virtual, preparar conteúdo que eles não tinham preparado, porque ninguém pensou que ia ter uma pandemia, que todo mundo vai ficar em casa 2 ou 3 meses. Ninguém sabe quando as aulas vão aham, voltar normal. Tem professores que têm criança na casa, tem professores que também não têm as condições para afrontar essa situação e eles estão lutando e levando conhecimento às casas dos alunos. Na Argentina, os professores, todos os anos, têm que lutar pelo menos 2 vezes por ano para que o governo aumente o salário. Eu acho isso totalmente um absurdo. Por quê? Porque você, no mesmo momento, tempo que você está preocupado por educar pessoas, educar cidadãos, você tem que estar preocupado por chegar no final do mês com o dinheiro para comprar coisas. exato. E na Argentina, todo mundo conhece que a inflação é uma coisa de todos os anos. Louca. É louca. No ano 2018, a inflação chegou a 50%, entendeu? Uma coisa muito louca. Então, imagina, um cara formando ou educando cidadãos e tentando lutar com o salário para chegar ao final do mês, cara. Essa profissão que Aham. é tão importante também. E eu quero destacar também o trabalho que eles estão fazendo hoje, porque não é fácil, cara. Você tem que educar seus filhos e muitas vezes tem que educar filho de outro, entendeu? Porque as E é pessoas um negócio. terceirizam muitas vezes a educação, né? Acha que o professor tem que educar o filho, porque não faz um trabalho em casa. Tem uma piada que fala assim, ó, de um pai que ficou aí em quarentena com o filho na casa e que agora fala assim, ó, cara, eu tô achando que o salário dos professores é muito baixo. Por quê? Porque ele tem que ficar com o filho, educar o filho, não só com as Aham. questões da família, sino com as questões da escola, entendeu? E eu acho que é uma coisa que não se valoriza muito. E muitas vezes, só por manter a ideologia política, a mesma, ao mesmo, as mesmas pessoas
estão em contra dos professores porque eles estão reclamando uma coisa justa, muito justa. Não, e aí entra naquilo que eu falei. Quantas crianças você conhece hoje que elas viram e falam assim: meu sonho é ser professor ou professora? A não ser que seja uma questão de se espelhar no professor que tem, pode ser, mas quando você amadurece um pouco mais e você olha todo o contexto, te desanima, cara. Você querer ser policial militar, policial civil, guarda civil metropolitano. Eu tô falando muito policial militar, mas enfim, obviamente que existem toda uma estrutura de segurança no nosso país de outras pessoas que arriscam as vidas, bombeiros, enfim, para esse trabalho, motoristas de ambulância e tudo mais. Mas é interessante, né? Quantas pessoas? A maioria quer ser o Gabigol, mas ninguém quer ser o professor que está lá na sala de aula, ralando com giz lá, com um toquinho de giz, para tentar escrever alguma coisa na lousa. E é isso, exatamente isso, essa dificuldade que você tem do trabalho, você ganha pouco, você tem poucos recursos para fazer aquilo que você deveria fazer de uma maneira mais ideal, você é cobrado extremamente pela sociedade ou pelas pessoas, professores que são cobrados, muitas vezes agredidos em sala de aula, ou por alunos, ou por pais de alunos, o que é um problema também, ou sofrem ameaças por conta de dar nota ruim para o aluno. E tudo isso a gente olha, você cria uma geração de pessoas que cada vez mais se desmotivam a ser aqueles profissionais no futuro. E aí você cria um déficit de policial, você cria um déficit de professor, você cria um déficit de pessoas que querem aquela profissão e que poderiam lutar por condições melhores, né? Daquela profissão. Então tem tudo isso. Agora, jogador de futebol sempre vai ter aos montes, porque todo mundo quer ser jogador de futebol. Eu cresci querendo ser jogador de futebol, até eu perceber que eu não jogo nada. Aí eu fui ser jornalista, que é o que acontece, acho que a maioria dos jornalistas, principalmente Acontece com os esportivos. jornalistas. Todo Acha que não são bons jornalista em nada, acha que não são bons em nada e vira jornalista. Cara, é, eu tô nessa também. gosta de ler um pouquinho, fala um pouquinho bem, vou ser jornalista. Não, É isso brincadeira, mesmo. a gente desvalorizando. Olha, jornalista que eu vou te dizer também que hoje em dia no nosso país é visto por muitas pessoas, hoje em dia não, né? Desde sempre visto como inimigos, né, da pátria, era assim no último governo, é assim nesse, porque é uma coisa constante não só no Brasil, em vários lugares, né? Porque a mídia tá ali sempre batendo de frente com os poderes e é muito interessante isso. Mas jornalistas que dificilmente são vistos como heróis também, né? Jornalistas que são enviados a guerras, a grandes acontecimentos, que a gente vê jornalistas às vezes sendo baleado em meio a protesto que acontece nos países, estão lá tentando cobrir, tentando levar uma notícia para o público e dificilmente são vistos como heróis também, né? Tem isso também. Mas e aí, para a gente fechar, você gostaria de deixar um último recado relacionado ao superestimado ou uma conclusão do seu raciocínio? Aliás, eu vou É, tentar concluir de uma maneira diferente. Se você quiser fazer uma conclusão de raciocínio, pode fazer, mas eu vou fazer uma pergunta. bem, tá. Você acha que, de repente, todo esse processo que a gente está vivendo de exaltar profissionais da saúde como heróis pode fazer com que, após a pandemia, a gente tenda nós venhamos a valorizar mais profissões que hoje estão em baixa, como de repente professores, de repente policiais, que é o que a gente está citando mais aqui, mas profissionais que são muitas vezes sucateados, tendo uma profissão essencial para a sociedade. Você acha que isso pode acontecer, como está acontecendo hoje com profissionais da saúde, ou você acha que não? Vai passar isso aí, vão voltar a ficar embaixo e vai voltar tudo a mesma coisa? Com certeza, ninguém vai ser a mesma pessoa que era antes da pandemia. Certeza. O Eu também mundo acho. mudou e todos nós mudamos. Eh, Geralmente, a sociedade sempre volta à mesma coisa. Hoje todo mundo está falando do coronavírus e amanhã o coronavírus vai passar e o assunto vai ser uma coisa do futebol, ou vai voltar um BBB 2 2020 e todo mundo vai falar disso, sei lá. Eh, a sociedade sempre tem assuntos mais importantes e deixam de ser importantes no outro dia e tal. Eu quero dizer que tomara que nós valorizemos a todo mundo por igual. Desde, eu vou falar também, por exemplo, o pedreiro, hoje, que tem que sustentar a família, além das ajudas do governo, que tem que sustentar a família, e muitos deles escolhem ficar em casa e não sair para trabalhar, porque acham que isso é muito riscoso. Eles se privam de ter um dinheiro a mais para cuidar da sua família ou saúde. E eles precisam sair a trabalhar.
o pedreiro sabemos que é um trabalho que de muita informalidade e que eles precisam do dia a dia para viver. É uma realidade, igual que o vendedor de rua, aqueles trabalhos, né, que todo mundo conhece. E muitos deles se privam disso para proteger a família deles ou para proteger as demais pessoas. Isso também é que valorizar muito. E tomara que depois da pandemia valorizemos a todos por igual e também ter uma consideração especial por aqueles que arriscam a vida todos os dias, aqueles Uhum. que escolhem a vida das outras pessoas por cima da própria vida. E para fechar a minha ideia, eu quero voltar ao que eu falei no começo. Eu, como sou crente, eu sei que Jesus teve aquela escolha, ficar na glória, ficar em um lugar do reino confortável ou descer no mundo e salvar as pessoas. Ele teve essa escolha. E para mim, ele é meu único herói. Por quê? Porque a escolha dele foi descer, sair daquela glória, descer no mundo e morrer por nós. E sofrer todas as provas que ele sofreu, tudo que a gente conhece. Ele é meu verdadeiro herói. Isso não significa que eu não vou reconhecer o trabalho das pessoas que hoje estão lutando contra o avanço do coronavírus. Eu não quero dizer, tipo assim, que não vale o trabalho do pessoal de saúde, não, vale muito. Mas também vale o professor que está dando aulas na casa, também vale aquele funcionário da prefeitura que sai para manter a cidade limpa, também vale aquele cara ou aquela mulher que trabalha no mercado e que no começo da pandemia não tinha as proteções para atender as pessoas e se arriscando também a pegar o vírus. Também valorizo a eles e também valorizo a um monte de gente que está trabalhando e se arriscando. E acho que essa tem que ser a postura de todo mundo, né? Valorizar o trabalho e esforço da outra pessoa. Todo mundo por igual. Sim, eu acho que o pós-quarentena vai transformar muitas nossas relações com as pessoas. Acho que o nosso consumo, como a gente consome as coisas, acho que as pessoas vão ter uma dificuldade de chegar a ir a lugares mais superlotados, né, como shoppings e tudo mais, restaurantes. Eu acho que vai mudar todo um sistema. Talvez, depois que a gente esquecer, que acontece inevitavelmente, se não vier uma outra, e eu nem quero que venha, mas inevitavelmente a gente esquece dessas coisas, mas eu realmente, foi o que você comentou, eu espero que a gente passe a valorizar um pouco mais esses profissionais que tem muito pouco. Até no Brasil teve uma grande confusão em relação a médicos cubanos que estavam tomando empregos de médicos. Na verdade, não foi nada disso, né? É que muitos médicos não conseguiam chegar a outras localidades mais distantes, mais pobres, e esses médicos cubanos acabavam servindo para isso. Em maior parte, eles vinham para cá para ajudar em comunidades mais carentes. Então, a gente carece ainda em muitos lugares de profissionais e muitas pessoas estão abdicando do conforto, estão abdicando das suas casas, estão abdicando de uma série de questões pessoais para poder ajudar outras pessoas, para poder colocar a vida em risco, para salvar outras vidas. Então, realmente, espero que isso ajude a gente a ter uma valorização um pouco maior. Agora, a gente fala muito, né, a gente falou um pouco sobre futebol, as pessoas falam muito sobre a volta do futebol, né? E isso não tem jeito, isso não vai mudar, mas se de repente a gente conseguir olhar para as pessoas, como os professores, outros profissionais que estão fazendo de tudo durante a pandemia e pós-pandemia vão ter um trabalho desgramado para conseguir lidar com toda essa questão da educação e tudo mais, para ver se a gente valoriza um pouco mais isso que a gente tem. E para concluir a questão dos profissionais da saúde, independente se são heróis ou não, estão fazendo um grande trabalho pela sociedade, estão fazendo um grande trabalho ao salvar vidas. A gente tem muito a agradecer esses profissionais pela dedicação deles, mesmo com todas as dificuldades existentes, mesmo com toda a privação que muitos, a grande maioria deles estão vivendo. A gente tem que valorizar isso, é óbvio, e espero que eles continuem sendo valorizados pós-pandemia, que as pessoas continuem entendendo que as dificuldades são muitas e que a gente passe a ter, inclusive, um pouco mais de paciência com eles e que a gente cobre de quem nós deveríamos cobrar. Muitas vezes a gente cobra do médico, cobra do enfermeiro, coisa que nós deveríamos cobrar dos nossos governantes, coisa que a gente, inclusive, não faz. Mas esse também é o meu pensamento nisso. Você queria falar alguma coisa para a gente E fechar?
fechar assim rápido. Depois da pandemia, é bom que nós, cidadãos, cobremos aos governos, que são os que nos representam, pelos sistemas de saúde. Uhum. Agora, nós estamos vendo que os hospitais ficam lotados, que não tem aparelhos que se precisa no hospital, que falta muita coisa, mas não temos que esperar uma pandemia para reclamar a nossos governantes que eles deem uma importância à saúde. E isso Até é porque essa é uma fundamental. realidade que se vê o ano inteiro. É uma realidade É, que se vê o ano inteiro, pessoas sendo atendidas nos corredores dos hospitais. é uma loucura, mano. Mas é isso, eu acho que isso também tem que mudar, né? Que nós, como cidadãos, realmente cobremos aos governantes para fazer investimentos na área de saúde e educação e parar de ouvir besteira na TV dos caras que prometem muita coisa e acabam fazendo nada. E acho que isso é muito importante para o crescimento da sociedade. E a gente tem que tomar cuidado também nesse período de pandemia. A gente vê muitos políticos discursando, falando, governadores, falando que vão fazer coisas e coisas e acabam usando a pandemia como palanque político também. A gente tem que ficar bem esperto com isso. E aí você me lembrou de uma fala incrível de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que ele cobrou, ele disse que a ciência dos Estados Unidos avançaria rapidamente para descobrir uma cura, uma vacina para o coronavírus e fez até uma cobrança veemente assim durante o discurso. E aí um dos líderes da ciência nos Estados Unidos falou que recentemente os Estados Unidos do próprio presidente Donald Trump cortou uma verba significativa de investimentos da ciência norte-americana e que agora ele vem pedir isso, não tem como, né? Então, para a gente cobrar qualquer tipo de ação mais efetiva da saúde, da segurança, enfim, da educação, que são as coisas que as pessoas mais se preocupam, a gente precisa cobrar que os governantes, que as pessoas responsáveis forneçam uma maior qualidade, um maior investimento para essas áreas que são de suma importância para a nossa realidade, né? Então não adianta nada ficar lá no postinho reclamando, reclamando. É lógico que tem pessoas que atendem mal, a gente sabe que tem profissionais bons e ruins em qualquer área, né? Mas a gente cobrar certo isso. Fechou? Fechou, amigo? Será que no final dessa conversa, pessoas, se é que vai ficar alguém até o final dessa conversa, 50 minutos de conversa, mas você acha que alguém vai te odiar no final da conversa ou você acha que não? É, tomara que não, né? Eu sei que no, o momento que eu falei essa pergunta é o momento, Que vai ser o título do vídeo? é, eu sei que não é o momento, mas sei lá, surgiu a conversa. Eu acho que nenhum profissional da É uma saúde conversa vai ficar importante. sem sono por o que eu falei, mas o foco foram eles, né? Mas eu acho que, na verdade, a ideia de valorizar a uns e outros não, eu acho que é uma coisa geral que acontece, Brasil, Argentina, em um monte de países, e é bom que a gente troque uma ideia a respeito disso, uma crítica à nossa sociedade, que também a gente é parte, né? Aham. Beleza, fechou. Davi, valeu, viu, pela conversa aí. Vamos, Pós-quarentena a gente senta para tomar um chimarrão e conversar um pouco mais, tá bom? Pessoalmente. outro tema será na próxima videochamada. Outro tema polêmico, né? É, sempre tem que ser. Falou. Falou, mano, um abraço.